teremos hoje um programa especial. Especial porque nós vamos falar da família. E a família é o berço da formação de todo ser humano, como também o berço de formação de todo cristão, de todo profissional. E para falar a respeito da família, nós trouxemos hoje para o nosso programa o casal diocesano da Pastoral Familiar, Quidinho e Lita e Quidinho. Esse casal faz um trabalho muito interessante aqui na Diocese de Bom Jesus da Lapa, como também na paróquia de Bom Jesus da Lapa. Por isso nós vamos apresentá-los. Quidinho e Lita, por favor, vocês se apresentem, quem são, de onde mora, quantos filhos têm, há quanto tempo de casado. Vamos hoje interrogar a vida de vocês. Meu nome é Euclides, conhecido por Quidinho. Sou casado há 37 anos. Dia 6 de dezembro estou completando 37 anos. Somos filhos de Bom Jesus da Lapa. E temos... Quantos filhos, Lita? Boa tarde, internautas. Boa tarde, Padre Roque. Como o Quidinho já disse, nós somos casados há 37 anos, graças a Deus. Nós temos um casal de filhos e temos já uma netinha. Então, a gente pode dizer que a nossa família é uma família abençoada, é uma família querida, é uma família que foi planejada e, graças a Deus, ela tem dado certo até hoje. Por falar nisso, em família, vocês ganharam de presente a netinha, e pelo que eu fiquei sabendo, vocês estão paparicando essa menina, que é uma coisa extraordinária. Conta aí como é. Então, nós ganhamos Luana, né, que é filha do nosso segundo filho, Franklin. E Luana veio como um presente de Deus, porque filho é bênção e neto também. É uma continuidade da família. E Luana veio assim preencher aquele casarão que praticamente estava vazio, porque a gente passa o dia todo com ela, sorrindo, correndo atrás, ela que já caminha e já faz gracinhas, então a gente está assim paparicando. E Quidinho eu nem posso falar, né, padre, como é que ele está. Ele não paparica, ele baba. Né? Então, se falar de neto é uma coisa muito boa, porque, como eu disse antes, é a continuidade da família. E a gente só tem a agradecer a Deus por Luana ter chegado e estar viva, sadia, linda, bela e maravilhosa, com as graças e as bênçãos de Deus. Quidinho fala um pouquinho. Realmente foi um presente que nós recebemos e a paixão maior. Luana é apaixonada pelo avô. Nem a mãe me tira ela dos meus braços. Então a família realmente tem que ser bem alicerçada, construída sobre a rocha da fé, não é? Tem que ter uma espiritualidade, uma vida de igreja e uma vida com os irmãos e com Deus, tendo Deus sempre na nossa presença, no nosso caminho, nas nossas orientações, nós tornaremos uma família feliz. Então, prezados irmãos da Web TV Bom Jesus, nossos internautas, nós estamos aqui com Quidinho e Lita, falando a respeito da vida familiar. Agora, vocês fazem parte da pastoral familiar da Diocese de Bom Jesus da Lapa. Conta para nós como é desenvolvido esse trabalho de pastoral familiar. O nosso trabalho de pastoral familiar, ele é planejado no final de cada ano. Então, nós seguimos, assim, Padre Roque, uma programação. Nós temos, assim, um cronograma, podemos dizer assim, e que pode ser mudado também de acordo com o que a igreja nos propõe. Porque a gente planeja de acordo à diocese, de acordo à paróquia. Mas tudo que a Igreja Nacional, a Igreja do Brasil, propõe para a sua própria igreja, nós estamos de acordo e nós seguimos essa proposta da igreja. Dentro da nossa diocese, o nosso propósito é fundar a pastoral familiar em todas as paróquias. Faltam apenas 3, Carinhanha, Cocos e Feira da Mata. Dentre as 15, falta apenas essas 3 da nossa visita e da implantação.
Ainda não aconteceu devido o grande número de atividades que a gente tem também aqui na paróquia. E muitas visitas foram suspensas devido ao Jubileu de Ouro da Diocese. Então, nós paramos um pouco, mas não paramos as nossas atividades, uma vez que nós estamos também já prestes a fazer acontecer a segunda Assembleia Diocesana neste final de semana. Então, além das visitas que a gente faz, as orientações que a gente leva para as paróquias e que a gente deixa também aqui na Paróquia de Bom Jesus da Lapa, tem trazido para a gente um grande resultado, um resultado benéfico, pelo fato da gente estar atingindo as famílias, de estar atingindo os jovens, de estar atingindo as escolas, os colégios, fazendo a nossa função de cristãos batizados, né? Então, nós, dentro da Pastoral Familiar, nós cumprimos essa missão e cumprindo também um cronograma que é feito anualmente. Agora, o trabalho da Pastoral Familiar não se resume só à questão da família. Como é isso? O objetivo principal da Pastoral Familiar é a evangelização das famílias. Mas, além da evangelização, nós temos uma estrutura dentro da Pastoral Familiar que a gente se envolve com as pessoas, casos muito especiais, inclusive com palestras nas escolas, né, campanha contra o aborto, a formação de famílias com base, né, com estrutura, como também a Pastoral Familiar se preocupa com toda a situação, né, principalmente a espiritual e outras demais. Por isso nós temos atividades dentro da nossa comunidade, né, o Encontrando as Famílias Louvando Maria, né, um momento mariano, um momento de louvor a Maria, porque sendo Maria a mãe de Jesus, ela merece também o nosso reconhecimento. Agora, diz para nós uma coisa, qual é o maior desafio da Pastoral Familiar hoje? O maior desafio da Pastoral Familiar hoje é a juventude. Nós estamos vendo, Padre Roque, uma juventude assim meio desenfreada, meio sem rumo. E a gente tem tentado levar a essa juventude através de palestras nas escolas, até nas creches. Nós estamos acompanhando os pais das crianças que frequentam as creches, juntamente com o Conselho Tutelar, pelo fato dessas crianças estarem na creche, mas que muitas vezes elas, dentro da própria creche, elas serem esquecidas pelos pais. Há crianças na creche que são levadas pelos pais e são esquecidas lá. Há crianças nas creches que elas apenas são matriculadas para se ter um local de convivência com outras crianças. Mas os próprios pais esquecem essa criança, não vão buscar, ao ponto da diretora da creche ficar desorientada, sem saber o que fazer. Buscam a ficha de inscrição da criança, quando chegam naquele endereço, não encontram mais aquela família, porque eles mudam constantemente de residência. Voltam com essa criança, procuram saber o que fazer com essa criança, já que o pai e a mãe esqueceu na creche. E aí, um agente do Conselho Tutelar resolve pegar essa criança e levar para casa, até que se procure saber o que fazer com essa criança no dia seguinte. Então, a Pastoral Familiar se envolve também com palestra para esses pais. A gente costuma falar para eles, Padre Roque, que essas crianças que são esquecidas nas creches, elas não são feitas dentro de uma lata de lixo. Elas foram geradas, elas foram criadas, foram nascidas dentro de um ventre materno, e que a gente costuma chamar esse ventre materno de santuário da vida. Então, quando uma criança é esquecida numa creche, a gente passa a dizer assim, que mãe é essa? Que pai é esse? Que família é essa? Então, há vários tipos de famílias, que a gente não pode nem dizer, nem chamar assim de família, porque a família que esquece um filho, ela esquece também Deus.
Então, a gente trabalha assim dentro da pastoral familiar com muitos casos que as pessoas nem imaginam. Mas é interessante ver, entender isso que você está falando, porque a gente pode esquecer um objeto, né? Um celular, uma bolsa, o bolso, a sombrinha, o guarda-chuva, né? A chave do carro, mas esquecer uma criança filho, é incrível, né? É incrível. Então, é nesse ponto que as diretoras elas se preocupam e elas procuram a pastoral familiar para a gente estar fazendo palestra com esses pais, com essas mães, para um incentivo, para que elas amem esses filhos, para que elas queiram esses filhos, para que elas amem esses filhos, porque filho é bênção de Deus. Olha, Padre Roque, eu tenho um caso para contar, eu acho que é uma oportunidade muito boa. Nós fomos convidados a dar uma palestra numa determinada escola aqui em Bom Jesus da Lapa, e nós começamos a falar. De início, nós pedimos à diretora da escola que convidassem os pais e que avisassem que nessa reunião ia haver um lanche, incentivando a presença deles, que eles fossem para lá. Realmente, o colégio estava superlotado de pais e mães. E nós começamos a falar sobre esse problema, porque a diretora e a vice-diretora, as professoras no geral, estavam muito preocupadas pela violência que estava acontecendo dentro da escola, né? E nós fomos falar de educação para o amor, né? A nossa palestra foi essa. E elas estavam preocupadas porque as crianças chegavam lá armadas, levando gilete dentro das mochilas, canivete, e furavam os coleguinhas com ponta de lápis, e isso estava gerando assim um transtorno muito grande dentro do colégio. E nós começamos a falar para esses pais, e eu, particularmente, comecei a dizer: filho é bênção de Deus, vocês não podem criar os filhos assim. Eu sei que muitas de vocês aqui até gostam de que seus filhos estejam aqui, perto das professoras e distante de vocês. Muitas de vocês falam assim: vai, menino, para a escola, vai perturbar as professoras que ganham fácil do governo, me deixa em paz, some de minha vida. Então, isso é muito triste. E eu comecei a dizer, né, que toda mãe que manda o filho sumir da vida dela, que ela que gerou, que ela que pariu essa criança, que deu à luz essa criança, um dia realmente essa criança vai sumir e nunca mais vai voltar. E eu percebia que no fundo da sala tinha uma mãe muito inquieta, né? Ela não parava, ela sentava, ela levantava, ela virava na cadeira, e a palestra continuava, e a gente ia aconselhando e falando, e num determinado momento ela levantou e disse: eu vou me embora porque parece que esta mulher mora lá em casa. Né? Então, a gente pode perceber que tudo que a gente fala é verdadeiro, porque a gente sabe o comportamento também dessas mães, né? Que elas se comportam assim com os filhos: me deixa em paz, some de minha vida, sai daqui, vai para o colégio, lá que é seu lugar, porque lá você vai pirraçar as professoras, não me pirraça não. Então, tudo isso, Padre Roque, é trazido para a pastoral familiar. A pastoral familiar também recebe uma carga muito grande e é de uma importância muito grande da gente estar orientando essas pessoas, né? Porque além da gente ter essa missão de cristão batizado, de estar levando essa evangelização às mães, aos pais, às crianças, aos jovens, às escolas, nós também temos que seguir o que a Pastoral Familiar Nacional, que a CNBB, manda que nós façamos. Então, é um trabalho muito bonito que a Pastoral Familiar faz, tanto aqui na nossa paróquia como na nossa diocese. Quidinho, e a participação dos homens na pastoral familiar, como é que acontece? Tem muitos homens, eles se omitem, como é? Muitos têm a impressão que pastoral familiar só é casal. Sim. Na realidade, pode participar da pastoral familiar todas as pessoas, jovens, adultos, casados, solteiros, viúvos. E os homens, normalmente, aqueles que já têm uma caminhada de igreja, aqueles que têm uma estrutura já de família baseada, esses estão acompanhando. Mas o número é relativamente pequeno, certo? Seria necessário mais,
porque o pai também é responsável pela família. A educação do filho não é só com a mãe. Então o homem realmente hoje tem que assumir o seu papel de educador tanto na área de formação intelectual como na formação espiritual. Sim, no documento de trabalho que a CNBB vai trabalhar no próximo ano, Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia. Esse é o documento de trabalho que os bispos do Brasil estarão se debruçando sobre ele a partir do mês de maio do ano próximo. Nesse documento de trabalho fala-se a respeito de uma nova configuração familiar, ou então de mudanças na família. E o documento, no parágrafo 101, diz assim: em nossas paróquias participam pessoas unidas sem um vínculo sacramental, outras estão numa segunda união, e há aquelas que vivem sozinhas sustentando os filhos. Outras configurações também aparecem, como avós que criam netos, ou tios que sustentam sobrinhos. Crianças são adotadas por pessoas solteiras ou por pessoa do mesmo sexo que vive em uma união estável. Aqui também aparece a situação de bigamia. Quando vocês trabalham a questão da formação na pastoral familiar, esses assuntos aparecem? Qual é a ressonância deles no trabalho da pastoral familiar? Aparece sim, Padre Roque. Dentro do encontro de noivos, por exemplo, a gente trabalha tudo isso. A gente mostra para eles que família é um projeto de Deus. Sendo um projeto de Deus, esses novos modelos de família, entre aspas, que a gente não pode chamar de modelos de família, uma união de um homem com outro homem ou de uma mulher com outra mulher. Porque isso não é um projeto de Deus. Deus projetou a família para ela ser formada com um homem e com uma mulher. Esses novos modelos de família que são criados, a gente respeita, mas não aceita. Pelo fato de sermos cristãos católicos batizados e de ter respeito à nossa religião. A nossa igreja não aceita esse tipo de união. Nós falamos com os jovens, quando nós estamos preparando esses jovens dentro do encontro de noivos para a formação do matrimônio, nós falamos com eles que esse modelo de família, entre aspas, que está surgindo no mundo, não é o modelo que Deus quer. E se eles estão ali procurando a pastoral familiar para serem orientados como constituir uma família, e que a gente mostra também dentro do encontro, todos os casais que estão lá sendo palestristas são casais que têm mais de 30 anos de convivência familiar. Então, quando a gente procura mostrar para esses jovens, levando esses casais com essa quantidade de anos, é porque já é uma experiência vivida de marido e mulher, ou seja, de homem e mulher, e não de homem com homem, e não de mulher com mulher. Então, a gente procura mostrar para esses jovens o que causa esse tipo de união. A primeira coisa, eles estão constituindo essas famílias, como eu falei, entre aspas, e procurando adotar crianças. O primeiro impasse, a criança que é adotada por 2 homens ou por 2 mulheres. Ao chegarem à escola, eles começam a se familiarizar com outros coleguinhas, e, logicamente, a primeira pergunta: como é o nome de seu pai, como é o nome de sua mãe? E aí, uma dessas crianças que é adotada por 2 homens ou por 2 mulheres, a resposta imediatamente é: meu pai chama José e minha mãe chama João. Isso é muito triste, né? A gente não vê isso como família. Ou vice-versa. Meu pai é Maria e minha mãe é Ana. Né? Então, são casos assim, Padre Roque, que a gente procura mostrar para quem está querendo
instituir uma família para se basearem no projeto de Deus que está lá em Gênesis, no início do mundo, quando ele procurou, ele próprio quis nascer de uma família. Mas esse assunto dá plano para manga, né? Como dá? Haja visto que até as novelas estão influenciando de modo muito pesado, né? Investindo nessa nova mentalidade de formação familiar. E exatamente. Se as novelas estão... porque elas entram dentro da nossa casa, sem nos pedir licença, entra, invade, e muitas vezes a gente é obrigada, mesmo contra a vontade, a gente é obrigada a estar assistindo aquilo que a gente não quer e que a gente não teve essa formação, né? Nós podemos dizer assim, somos arcaicos? Somos antigos? De não estar aceitando isso? Ou é porque nós somos realmente filhos de Deus e conscientes do nosso batismo? Pois é. Então, o nosso programa Contando Casos, hoje com a presença da pastoral familiar, o casal Quidinho e Lita, que está aqui conversando conosco. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós continuaremos a discussão sobre a questão das mudanças na vida da família, da Assembleia Diocesana, da pastoral familiar que vocês vão realizar nesse fim de semana. Daqui a pouco a gente está de volta. Querido Romeiro e Romeira do Bom Jesus da Lapa, minha saudação carinhosa e especial a cada um de vocês. Quero convidá-los a participar da campanha dos Romeiros. Você pode se cadastrar no nosso site www.bomjesusdalapa.org.br ou pelo telefone 77 3481 2883. Sua participação na campanha dos Romeiros vai nos ajudando a poder servi-lo melhor, como por exemplo neste auditório João Paulo II, que está à disposição de todos os romeiros e para a animação das nossas romarias. Olá, estamos de volta com o nosso programa Contando Caso, e o Contando Caso de hoje está falando a respeito da pastoral familiar. E para isso nós estamos aqui com a presença do casal diocesano da pastoral familiar aqui de Bom Jesus da Lapa, Quidinho e Lita. Lita e Quidinho. Quidinho, falei para nós qual é o trabalho que está sendo desenvolvido, ou as campanhas que foram desenvolvidas, ou estão sendo desenvolvidas de formação da pastoral familiar. A atividade da pastoral familiar dentro da paróquia de Bom Jesus da Lapa, nós temos 4 atividades muito importantes. Primeiro, o Encontrão da Família, como eu já falei até anteriormente. Segundo, a Semana Nacional da Família, que começa no domingo dos Dias dos Pais. Este ano, nós fizemos a celebração da Semana da Família nas comunidades da nossa paróquia. Iniciamos numa segunda-feira uma celebração para as mães, na comunidade de São Miguel, lá no Magalhães Neto. Na terça-feira, a celebração para os pais, na comunidade Nossa Senhora Aparecida, lá no bairro Maravilha. Na quarta-feira, fizemos a celebração para os avós, lá na Santa Luzia. Na quinta-feira, fizemos uma celebração para os pais e filhos, celebrando o perdão. Sexta-feira, a renovação da fé, da família e dos jovens, né? Principalmente focamos também sobre os jovens vocacionados, a necessidade de jovens para a igreja. E no sábado, a celebração para as bodas matrimoniais, lá na comunidade João Paulo II, Nossa Senhora das Graças. E no domingo nós culminamos com essa celebração lá na Catedral. Quer dizer, houve uma participação imensa de todas as comunidades nessas atividades, e nós celebramos a Semana da Família. Quando foi no mês de outubro, também já isso é a nível nacional, nós programamos a Semana da Vida, de 1º a 7 de outubro, e culmina também com o Dia do Nascituro. Este ano nós tivemos como lema, cuidar da vida e transmitir a fé. E fizemos palestras em alguns colégios da nossa cidade, abordando o tema, diga não ao aborto.
é um esclarecimento para esses jovens sobre os riscos que existem em provocar um aborto, principalmente o aborto provocado. Aqui na cidade, esse tema ou essa realidade é muito gritante? Realmente. Grito e mais grito, viu, Padre Roque? Nós temos conhecimento de casos horríveis de abortos em nossa cidade, de profissionais em fazer abortos. Nessa semana de conscientização nas escolas, nos postos de saúde, na maternidade, onde nós saímos distribuindo esse folder que foi preparado pela Pastoral Familiar, nós preparamos e distribuímos, né? Nós tomamos conhecimento de vários casos de pessoas que abortam como se estivesse descartando um copo e continuam assim com vida normal. Então, a nossa preocupação maior foi de estar levando para essas pessoas o que acontece com uma pessoa que aborta. Porque se a nossa igreja é contra o aborto, nós também somos. Nós dizemos sim à vida e não ao aborto. Então, há casos gritantes de uma só pessoa. Inclusive, nós orientamos a quem foi nos procurar para que procurasse o juiz de direito ou o delegado, porque nos procuraram dizendo que uma só pessoa dentro da nossa comunidade, da nossa paróquia, já fez 8 abortos e que essas crianças são sepultadas dentro do próprio quintal. Como nós não testemunhamos, como nós não presenciamos, fica difícil a gente tomar uma atitude naquilo que a gente não pode provar. Então, nós orientamos essa criatura que procurasse o delegado de polícia, porque isso aí é caso de polícia. Nós orientamos que procurasse o juiz de direito para que fosse investigado dentro desta casa e que esta pessoa que a gente tem, que tomou conhecimento que é uma assassina, né, que ela fosse presa pelo fato dela estar tirando o direito de viver de 8 crianças que poderiam ser homens e mulheres de bem. E depois o trabalho da pastoral familiar, ele não é um trabalho de polícia, né? Não é um trabalho de polícia. De pastoral. E de conscientização. De orientação das famílias, né? Mas vocês também vão realizar no próximo domingo a 2ª Assembleia Diocesana da Pastoral Familiar. Vai acontecer aqui em Bom Jesus da Lapa. Em que consiste essa assembleia? O que é que vocês vão fazer lá? Esta assembleia ela vai acontecer aqui no CTL, Centro de Treinamento de Líderes, nos dias 26 e 27, e conta com todas as paróquias da nossa diocese, as paróquias que a gente trabalha com a pastoral familiar. Em que consiste? Praticamente, ela vai consistir numa troca de experiências. O que uma paróquia faz dentro da pastoral familiar que a outra não faz? O que a paróquia está levando para as famílias que a outra não está? Nós estamos trazendo para essa paróquia o casal regional, Nordeste 3, que reside em Feira de Santana, e ele vai ter esse casal vai ter um momento de formação dentro da pastoral familiar. O que é realmente a pastoral familiar? Em que consiste a pastoral familiar? Então, nesses 2 dias, nós teremos uma palestra com o padre Aloísio, teremos uma palestra com Dom César e teremos essa parte de formação com este casal que está chegando aí, Wilson e Tereza, que está trazendo para nós e para todas as paróquias da diocese essa formação geral da pastoral familiar. Mas o nosso intuito mesmo é de trazer experiências, de mostrar ou de trocar experiências de uma paróquia com outra. Principalmente dessas paróquias que já foram implantadas por nós dentro da diocese. Então, cada uma vai mostrar o que nós já fazemos, o que nós estamos por fazer e o que nós esperamos fazer. Então, para isso, nós criamos, padre, um momento de
que nós chamamos assim de luzes, cruzes e expectativas, né? As luzes é tudo aquilo que a gente tem realizado até agora, né? As cruzes são as dificuldades que as paróquias estão encontrando em realizar alguma coisa que a pastoral familiar pede. E as expectativas são aquilo que a gente pretende realizar dentro da pastoral familiar. Então, essa assembleia está muito montada, né? O cronograma muito cheio. E a expectativa é de muita participação das paróquias. Com certeza. Nós já estamos com as pastas prontas, os crachás prontos, o material todo pronto dentro de cada pasta, não é? E as equipes todas empenhadas, equipe de recepção, equipe de cozinha, equipe de limpeza, né? A gente formou equipe para tudo, para que tudo aconteça assim da melhor maneira possível. Então, nós estamos assim, Padre Roque, aguardando essa assembleia com muita ansiedade, com muita expectativa e sabendo que nós vamos sair de lá bem melhores do que quando chegarmos. Isso. Eu quero lembrar aos nossos internautas que o programa está sendo ao vivo, mas a partir de amanhã vocês podem acessar www.tvbomjesus.com e lá vocês virão e assistirão o vídeo dessa gravação de hoje, né? Do programa de hoje, melhor dizendo. Nós estamos chegando no finalzinho de nosso programa. Eu quero lembrar aos nossos internautas que nesse final de semana nós temos o Dia Nacional da Juventude, mas por causa do Enem, que será realizado, as celebrações do Dia Nacional da Juventude aqui em Bom Jesus da Lapa foram transferidas para o próximo domingo. Mas vai acontecer também a Romaria da Legião de Maria, nesse próximo sábado à noite e domingo o dia inteiro, até 11 horas, na Gruta de Nossa Senhora da Soledade. Como também a pastoral familiar estará presente no santuário na celebração de domingo pela manhã. É isso? Às 7 horas da manhã a pastoral estará no santuário celebrando a sua assembleia, o seu encontro diocesano. Como nós já estamos chegando ao final de nosso programa, quais são as suas considerações finais, Lita e Quidinho? Queria agradecer a Padre Roque por esse convite de participar desse programa, contando casos, e falar a todos os nossos internautas que a família é a base da sociedade, a família é um santuário da vida, é na família que tudo acontece e tudo passa pela família. Então que devemos cada dia mais valorizar nossas famílias, amar muito mais nossos filhos, nossa esposa e também aquelas pessoas que estão próximas de nós e também aquelas pessoas que às vezes a gente nem conhece, né? O amor é que supera tudo e o amor é o mais importante. Lita? Obrigada, Padre Roque, por esta oportunidade de estarmos aqui falando de pastoral familiar. Nós agradecemos a todas as pessoas que nos assistem nesse momento pela paciência e queremos dizer assim, só complementando o que Quidinho disse, que família é coisa santa. O próprio Deus quis nascer no seio de uma família para deixar para nós esse exemplo de que família é o berço e o santuário da vida e ele é também o pilar, a sustentação de todo ser humano. Para todos vocês que têm uma família, procurem amá-la, procurem estar mais perto um do outro, procurem se abraçar, se beijar, sentir o calor, o cheirinho um do outro. Isso é muito bom. Nós agradecemos a Deus por nossa família e pela família de todos vocês. Muito obrigada. Então nós agradecemos também aos nossos irmãos internautas que estão ligados conosco e já aproveitando a oportunidade que aqui tem um casal, eu quero contar uma história, terminando o programa contando a história de um casal. Havia um casal idoso, moravam os dois sozinhos em casa e eram muito unidos. Certa vez se desentenderam e resolveram ficar emudecidos. Nem ele falava com ela, nem ela falava com ele. Aí passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5 e nada dos dois conversarem. Sentavam na mesa, comiam de cabeça baixa para um não olhar para o rosto do outro. Quando alguém ia puxar a conversa, o outro não queria conversar. Até que um dia o homem resolveu pensar assim,
Mas já levou muito tempo. A gente já tem 5 dias sem se falar. Qual é o problema? O que é que eu vou fazer para a gente acabar com essa zanga? Então, ele dormiu pensando nisso. O que é que eu vou fazer para amanhã a gente voltar às boas? Voltar às pazes. Quando foi de madrugada, aquele homem deu um pulo da cama. E a mulher que estava do lado ficou assustada. Não podia falar, ela perguntou: ué, será que ele ficou doido durante a noite? Né? E aí ele olhou no guarda-roupa, abriu a porta do guarda-roupa, olhou e disse assim: cadê? Aí fechou a porta. Abriu o quarto, olhou no corredor e disse: cadê? Aí fechou a porta e saiu. Ela se arrumou e foi atrás dele. Ele foi para a cozinha, olhava no fogão, abria a tampa do fogão, olhou dentro e disse: cadê? E fechou a tampa. Foi na pia, abriu o armário da pia, olhou dentro e disse: cadê? Fechou a porta. E foi em todos os armários, abrindo, perguntando e fechando. E a mulher atrás, querendo saber o que era. Só que não podia perguntar, estava de boa, né? Até que ela não se aguentou mais e disse assim: o que é que você tanto procura? Aí ele disse: achei, era a sua voz, né? E assim os dois caíram numa risada tão grande e a zanga acabou, porque a zanga no casal não tem sentido, né? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Ao casal Quidinho e Lita, muito obrigado por ter aceitado o convite. E semana que vem a gente estará de volta. Deus fique com vocês todos. Nosso muito obrigado e até terça-feira, se Deus quiser. Tchau.